Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, hoje, sexta-feira, dia 30 de abril de 2021 e estamos começando mais uma live. Hoje, o tema a gente vai falar sobre micro-ondas. Micro-ondas causam câncer, quais são os problemas. Então, vamos continuar aqui na live para a gente saber. A gente esperando o pessoal chegar, tá? Então, vamos aguardar um pouquinho. Vai dar aquele bom dia. No vídeo na última live eu até esqueci de falar do tempo, que o tempo estava meio feio. Mas hoje tá um friozinho, mas o céu tá abrindo, o sol tá aparecendo, espero que vai melhorar. Vai ficar um dia mais estimulante, né? Então é isso, vamos esperar, pessoal. Opa. Janice, bom dia, Janice. O pessoal não acorda cedo não, o pessoal vai entrando mais tarde. A gente começa aqui devagar, e depois no final da live já tá cheio. Eu também, né? Eu vou começando devagar aqui, falando devagar, vou falando devagarinho, no final da live tô falando sem parar. E depois também, aí tem que cortar aqui, encerrar a live, senão vai falando. Muita coisa. Mas é isso. Bom dia, Pedro, bom dia, Larissa. Muito bem. Vamos dar mais um tempinho aqui, mais um minutinho. Então, vamos lá. Antes de mais nada, faz aqueles lembretes, né? A gente ainda segue na busca do nome da live. Então, vamos ver qual o nome da live que vai ser. Já tem vários nomes, mas a gente ainda segue na busca. Então, quem estiver assistindo depois também pode dar sugestão. Só colocar o nome, colocar nos comentários, né? Quem tiver aí também pode botar nos comentários um nome para essa live. Um nome legal. Não pode ser um nome muito grande, muito extenso, senão fica ruim de falar até, escrever muita coisa, às vezes não cabe. Mas um nomezinho curto e de impacto, né? Acho que tem que ser isso. E acho que esses são lembretes. Cafezinho com onco. Vou anotar aqui. Bom, Rose, bom dia, Rose. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Suzana. Ah, a pessoa vai chegando. Bom. E Carol, Pri, pessoal, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Vamos lá, gente. Vamos começar. Vamos acelerar aqui. Tava só esquentando o motor, agora a gente vai. O tema hoje vai ser micro-ondas, que é um tema que muitas pessoas perguntam, apesar de eu já ter falado sobre esse tema em vídeo lá no início do canal, bem no início, acho que tem quase 3 anos, eu perdi as contas de quanto tempo a gente tem aqui. É um tema que ainda gera muitas dúvidas, essa questão de micro-ondas, se micro-ondas causa câncer ou não causa câncer, e qual o problema em relação a isso. Vamos lá. Micro-ondas é um aparelho que foi inventado quase que meio por acaso. Ele é um aparelho que estava sendo pesquisado para trabalho de radar, se eu não me engano, alguma coisa assim, pesquisando para um negócio de um meio de gerar ondas para radar. E aí descobriram, a pessoa deixou acho que um chocolate perto, e aí as ondas derreteram o chocolate. E aí foi descoberto por acaso. Viu que aquilo ali aquecia, aquelas ondas aqueciam um alimento. E aí, logicamente, foi feita aquela estrutura de metal e viram que uma substância, que aquilo ali poderia aquecer os alimentos e sem precisar ir ao fogo, né?
uma forma elétrica ali mais prática. E aí foi, daí para frente vocês já sabem o que aconteceu com o micro-ondas. Então, o micro-ondas, como é que ele funciona? O micro-ondas, ele trabalha com a radiação eletromagnética, né? Que aí o que acontece? Ele emite uma radiação eletromagnética. Essa radiação, ela aquece as moléculas de água do alimento. Então, como é que tudo que aquece é vibração, né? Então, as moléculas de água do alimento, a energia bate e as moléculas de água começam a vibrar e elas vão aquecendo, e aí aquece o alimento todo por dentro. Quase todos os alimentos têm água. Ou seja, percebam o que eu estou falando, se o alimento for, quanto mais úmido for, melhor, porque aquece mais. Tá? Quanto mais seco o alimento, ele aquece menos. Tanto se você botar um copo de vidro seco dentro do micro-ondas, ele não vai esquentar tanto, porque ele não tem água nenhuma na sua composição. Agora, se você botar qualquer alimento com mais água, ele vai esquentar mais fácil e mais rápido, porque quanto mais água, mais aquece o alimento, certo? Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, essa questão do aquecimento também do alimento logicamente, quanto mais denso o alimento, mais compacto, menos a onda consegue penetrar fundo no alimento. Por isso que tem aquela questão de aquecer de fora para dentro. A parte interna ela fica gelada e a parte de fora fica quente, porque a onda demora ela não consegue chegar no alimento. Então ela bate e fica na superfície, mas como é que o alimento aquece por dentro? Porque esse calor gerado na parte externa, ele vai sendo transmitido para dentro. A onda não consegue chegar lá nesses alimentos mais compactos. Você tem que mexer ou quebrar o alimento, né? E aí ele vai aquecer melhor. Bom dia, Mônica. Tudo bem? Bom dia, irmã. E vamos lá, continuando. E aí, muito bem. Qual é a questão dessa onda eletromagnética que todo mundo tem medo? Essa onda magnética, como eu falei, é uma onda não ionizante. A gente tem um espectro de ondas eletromagnéticas, né? Você já deve ter visto, talvez, uma figura, um exemplo, que as ondas magnéticas elas vão das mais longas até as mais curtas, né? Então, não tem aquele negocinho que fica fazendo assim a onda. Então, elas podem ser curtinhas, né? Então, vão ser rápidas, ou podem ser ondas longas, que elas fazem mais uma volta mais longa. Essa volta é a frequência de onda, né? Então, quanto mais curta, maior a frequência, quanto mais longa, menor a frequência. Então, vocês já ouviram falar do espectro de luz visível, as luzes ultravioletas, né? As infravermelhas. Então, o espectro de luz visível é a luz que a gente vê. Tá? Então, abaixo do que a gente vê é o infravermelho. Né? Então, e acima do que a gente vê, acima em termos de frequência, é o ultravioleta. Né? A onda eletromagnética, ela está fora, é uma onda igual à luz visível que a gente vê também, da mesma natureza, só que ela não está no espectro de luz visível. Só que ela é uma radiação não ionizante. Ou seja, de todo esse espectro de ondas, a gente divide em dois espectros, as ionizantes e as não ionizantes. Tá? Essa é a importância para a saúde, para a nossa saúde. A gente saber se ela é ionizante ou não ionizante. Por quê? O que é ionizante? Aí eu vou explicar para vocês. Ionizante, vocês têm que puxar lá na física, quando vocês estudaram. Ionizante é capaz de arrancar elétrons e gerar íons, né? Então, por exemplo, se você tem lá um elétron de hidrogênio e aí você bate a radiação e tem com energia suficiente para sair um elétron dali. Qual é o problema disso? Quando você gera íons no nosso corpo, você pode estar gerando radicais livres. Tá? E além de estar gerando radicais livres, você pode estar gerando danos ao seu DNA, quebras no seu DNA. Porque o DNA tem que estar com todas as moléculas inteirinhas. Quando você gera um dano, né, arrancando esse elétron, por causa da ionização,
você pode estar gerando ligações erradas, quebras no DNA, mutações, por causa dessa alteração de elétrons. Tá? Então, isso é uma radiação ionizante. A radiação não ionizante, ela não tem essa capacidade de gerar esses danos no DNA. Então, ela não causa nada, ela não causa os danos no DNA. Ela só transfere energia e aquece aquela substância. Então, vamos lá. Começando da radiação não ionizante, para ficar melhor explicado. Toda radiação, ela transfere energia. Então, a radiação não ionizante, ela vai transferindo energia. Quando transfere energia para aquela substância, o que acontece? Ela vibra. Lembra que eu falei no início da vibração? Ela vibra e aquece. Quanto mais energia você der, vai, até o ponto de que essa vibração, pum, arranca um elétron, certo? Então, por isso que tem a faixa. Você vai crescendo, até que aquela radiação se transforme em radiação ionizante e possa arrancar o elétron. E aí causar todos esses danos no DNA que eu falei para vocês. Como as micro-ondas são uma radiação não ionizante, elas não têm capacidade de causar danos no nosso DNA. Ponto. Certo? Então, por mais que você entrasse ali dentro botasse a cabeça dentro do micro-ondas e ligasse ele não ia causar danos ao seu DNA. Essa é a grande verdade. Tá? A única coisa que ia acontecer é que você ia ter uma cabeça quente. Você ia cozinhar a sua cabeça. Essa é a grande questão. Não ia causar danos ao seu DNA. Então, além disso, os micro-ondas, ele tem uma estrutura ali de proteção para evitar que aquelas ondas saiam, né? Lógico, para não causar aquecimento e também não causar interação com os metais fora. Por quê? Quando bate no metal, pode gerar íons no metal, portanto que a gente bota metal sai faísca, né? Porque ela não é absorvida pelo metal, ela bate e volta. Na substância orgânica, que fala alimentos em geral, ela é absorvida. Então, ela tem uma caixa de proteção para não sair, tanto em volta, mas na frente também. Vocês já viram que todo micro-ondas tem uma tela? Então, aquela tela na frente, né, tem o vidro e por dentro tem uns furinhos. Para que servem aqueles furinhos? Exatamente para não passar. Tá? A onda vai e ela bate naqueles furinhos. Ela bate e não consegue passar, por conta da frequência de onda específica para ela. Então, o tamanho do furinho é calculado especificamente para a frequência de onda, para não deixar atravessar. Então, não tem problema você ficar ali na frente, a não ser que o micro-ondas tenha com alguma folga, alguma coisa assim, esteja passando, mas também o único problema que vai acontecer é um aquecimento, não vai causar íons e não vai causar danos ao seu DNA. Certo? A live fica... veja, a live fica disponível, Tá lembrando, pessoal, a live fica disponível no Instagram, no IGTV e no YouTube, lá no meu canal. Então, ainda lembrando todo mundo para ir lá no meu YouTube também, se inscrever no canal, tá? Para ajudar a gente a crescer e passar essa informação para todo mundo. Bom, segunda parte. Agora que vem o pulo do gato no micro-ondas. Então, tá tudo bem, micro-ondas, beleza, tá ótimo, maravilha. Mais ou menos. Mas não é só por causa do micro-ondas. Então, vamos explicar. Até agora, vocês se surpreenderam? Deixem aí nos comentários. Já sabiam disso? E o que vocês achavam? Achavam que o micro-ondas era vilão, que ele fazia mal? E que não podia usar o micro-ondas de jeito nenhum? Já jogou o micro-ondas pela janela? Queimou o micro-ondas? Ou então o micro-ondas está só lá de enfeite, usando, ocupando espaço na cozinha? Me comentem aí, falem aí comigo para eu poder saber o que vocês acharam. É engraçado quando a gente fala aqui, acho que demora para chegar para vocês, aí vocês vão respondendo mais devagar. Bom dia, Zaete, Ana Cláudia, Graça, Moreira, bom dia. Bom, então, segunda parte. Qual é o grande problema dos alimentos?
aquecidos no micro-ondas. Não necessariamente é um grande problema, só exclusivamente do micro-ondas, mas um grande problema. O problema são dois. O problema são dois. O que você come. E segundo, em qual recipiente você come. Vamos lá. Primeira coisa explicando. Independente de qualquer coisa, independente de recipiente, independente de qualquer coisa que eu vou falar daqui para frente, o mais importante do micro-ondas beleza, eu vou comentar essas perguntas depois também. Independente do micro-ondas, independente do que você vai fazer com o micro-ondas, o mais importante é o que você está comendo, as suas escolhas, né? Então, não adianta nada você deixar de usar o micro-ondas para comer um pão, um hambúrguer, um pão que foi feito no forno, de farinha de trigo, cheio de bromato, entendeu? Então, o problema são as escolhas, né? É muito, muito, muito mais preferível você, no micro-ondas, por exemplo, fazer um brócolis e uma couve-flor no vapor do micro-ondas, do que você não usar o micro-ondas e comer um pão, né? Como eu falei aqui, um hambúrguer. Então, uma batata frita no óleo de soja, né? Então, as escolhas são muito mais importantes do que os detalhes, tá? Então, ou seja, as coisas grandes, maiores, são muito mais importantes do que os pequenos detalhes, tá? Então, essa é a principal mensagem dessa live. Mas vamos continuando explicando mais alguma coisa. Vocês prestaram atenção que eu falei de recipiente, né? Em relação a recipiente, tem uma grande questão. Tem os plásticos, né? Os plásticos, na sua grande maioria, os plásticos, na verdade, todos são produtos químicos, né? E com o aquecimento dos plásticos, pela temperatura, ele pode causar, liberar algumas substâncias que têm potencial de serem nocivas para o nosso organismo. Uma das principais substâncias é o bisfenol A, né, que vem muito numa sigla chamada BPA, ou PBA. O bisfenol A, ela é uma substância que ela pode entrar no corpo e ela tem um potencial de ser cancerígeno. Então, só que o que faz soltar o bisfenol A? É o micro-ondas? É a onda? A onda bate no plástico e libera o bisfenol A? Não, não é isso. O que faz liberar o bisfenol A é a temperatura quente do alimento. Então, se você, por exemplo, cozinhar o alimento na panela super de aço cirúrgico, de barro, panela de vidro, e colocar no pote de plástico, ele pode liberar o bisfenol A da mesma forma. Então, o problema não é o plástico em si, né? E não é o micro-ondas em si, é o plástico. E aí, o ideal é vocês procurarem os plásticos com escrito bisfenol A free, né? PBA free ou sem PBA, que são os melhores. Idealmente, melhor ainda, é procurar o plástico, os recipientes de vidro, né? Que os de vidro, os de vidro pronto, vidro temperado normalmente, que é vidro pronto para o micro-ondas, que eles não têm esse problema de liberar o bisfenol A, tá? Mas isso é uma coisa secundária diante do que você come no alimento, porque também não adianta você, a mesma coisa que eu estou falando lá, colocar um pote de vidro para aquecer uma coisa ruim, um alimento ruim, não vem à cabeça aqui. Mas, por exemplo, se você, sei lá, comeu fora num restaurante uma comida ruim, besteira, vou botar aqui no pote de vidro para aquecer no micro-ondas para eu comer de novo amanhã, no dia seguinte. Então você vai estar comendo uma comida ruim, né? Então o maior problema é o que você está comendo, independente do pote. O pote é secundário, é um plus, é um mais, né? Então, lembra que eu falei da alcalina, né? Eu falei sobre dieta alcalina na outra live? A mesma coisa.
Tem verdades que são verdades, mas elas são tão pequenas diante de verdades maiores que não são faladas. Só que essas verdades maiores não geram conteúdo, não geram lives, não geram sensacionalismo, né? Então se eu falar assim, como melhor, aí ninguém leva bola. Agora se eu falar, cuidado com o plástico que você usa, aí todo mundo, caramba, aí vai se preocupar com plástico, aí vai trocar tudo de plástico, aí vai trocar tudo por plástico BPA free, mas vai continuar comendo besteira dentro desse plástico, né? Isso gera muito mais polêmica. Então, foquem na alimentação, no que você come. Quando estiver comendo direitinho, aí foquem nesse segundo passo, né? Para ficar melhor ainda. Se você já está bom, vire melhor. Mas se você tá ruim, tenta ficar bom primeiro, depois ficar melhor, né? Então, essa é a questão do micro-ondas. Então, é o calor que faz gerar essa liberação do bisfenol A. O bisfenol A não é uma substância também que vai ser cancerígeno. Nossa senhora, vou morrer se eu comer. Mas ele, a longo prazo, ele é muito importante porque o consumo de longo prazo pode ter causar câncer, né? Não vão achar que o câncer, se vocês tiverem, quem teve, foi causado exatamente porque você comeu uma vez no plástico com bisfenol A. São coisas que são feitas ao longo da vida e um somatório de coisas, várias coisas que você vem fazendo que vai causando o câncer no final, certo? Eu acho que eu falei tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre micro-ondas, coloquem aí nos comentários, tá? Enquanto isso eu vou lendo aqui os comentários e tentando responder. O alimento fica sem sabor no micro-ondas. É porque você não tem a fritura e tal, né? O calor mais alto. É uma outra forma de fazer. É uma forma muito saudável de fazer, tá? Não é uma forma ruim de você usar o micro-ondas. O micro-ondas ele é muito bom. Pode ser bastante utilizado, não tem problemas nenhum para a saúde. Na nutrição não tem problema nenhum você usar o micro-ondas, tá? É muito melhor do que o que a Isaete falou aqui, a air fryer, tá? O Teflon é ruim, porque vocês já perceberam que toda panela de Teflon, com o tempo ela gasta e o Teflon vai sumindo e vai grudando tudo de novo, né? E esse Teflon, para onde que ele vai? Ele evapora? Não. Ele vai para dentro da gente. A gente absorve esse Teflon, né? Então, o problema é o uso crônico, é o uso por longo prazo do Teflon. Tem até umas questões com o Teflon, da invenção do Teflon, que a gente pode falar até em outra live aqui. Deixa eu até anotar esse tema, que é um tema legal. E a gente entra até nos temas de panelas e tal. Mas o Teflon, ele pode fazer mal a longo prazo, é lógico. Pode ter uma pessoa que comeu na panela de Teflon a vida inteira e não tem doença? Pode, lógico, porque o câncer não é causado pelo Teflon e nem causado pelo bisfenol A, é causado por um monte de coisa. Mas o Teflon é uma substância que a gente sabe que não faz, que tem potencial de não fazer bem, né? Se a gente puder substituir, pode, mas é o que eu sempre falo para vocês, que eu estou falando agora também assim. É o plus, é o mais, é o além, né? Se você come mal, não importa a panela que você usa, o Teflon que você usa, tá? Agora, se você já come bem, você pode tentar avançar e melhorar as panelas e os utensílios que tem Teflon. E a Air Fryer? O problema da Air Fryer não é só o Teflon, não é o Teflon. O problema da Air Fryer é a glicação dos alimentos. O calor quente, diferentemente do calor úmido do micro-ondas, o calor quente ele gera substâncias no... Isso é um tema também que eu posso falar para outra live. Deixa eu anotar aqui. Air Fryer. O calor quente, tanto da Air Fryer, quanto de forno, quanto de uma churrasqueira, que é pior ainda, ele pode causar alterações nas moléculas dos alimentos, principalmente naquela casquinha, naquela crosta, aquilo que fica ali gostoso, né? E aquilo ali pode gerar umas substâncias que têm potencial de ser cancerígenas, tem algumas reações químicas que podem causar câncer.
tem potencial de causar câncer. Eu não gosto de falar assim que pode causar câncer, porque as pessoas acham que vai causar o câncer. Quando comer ali vai estar ingerindo um câncer, e não é assim, dessa forma. Mas tem, sim. Tem maneiras de minimizar isso. E você comer de vez em quando também não tem problema. Eu tenho uma airfryer em casa, eu uso de vez em quando. Mas é aquela questão de vez em quando, né? Se você usa todo dia airfryer, aí sim você pode estar causando danos para você. Então a questão é o calor e é o crocante, é o queimado, tá? Falei do Teflon e panelas de cerâmica. Espera a live, eu posso falar mais sobre panelas, tá? Não sai comprando não, tem muita coisa a falar sobre isso, certo? Bom, deixa eu ver que horas são aqui, já 6h58 no meu, então beleza. É isso, gente. Falamos nessa live sobre micro-ondas, como funciona, o que é, qual é o tipo de onda que não causa danos e o maior problema é o utensílio que você usa, mas também não é o grande problema. O maior problema é o que você come, as suas escolhas. Tá? Lembrando do nome, né? Se vocês tiverem sugestões de nome, me mandem as sugestões de nome. Pode mandar no comentário, pode mandar no direct. Sugestões de temas também, gente. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber algum tema, alguma pergunta, alguma coisa assim, para poder falar na live, eu estou falando na live, que ajuda também. Me ajuda a criar uma lista aqui de temas e a gente vai fazendo essa live. Essas lives vão ficando eternas aqui. É um projeto que não tem fim, até que a gente tenha tema, né? E é isso. Se vocês quiserem também printar a tela para poder postar depois, vou ficar paradinho aqui. Beleza? Aí, se quiser depois printar e colocar lá no Stories, né? Falando da live e tudo. Divulguem para os amigos, tá? Divulguem para quem tem câncer também, que é muito importante a gente falar essas coisas, esses temas, né? E segunda-feira eu volto aqui com vocês com mais um tema sobre câncer ou nutrição, ou, aliás, nutrição oncológica ou câncer diretamente, né? Falando sobre câncer diretamente. E 6h30, segunda, quarta e sexta, a gente tá aí. Lembrando que fica salvo no IGTV e no YouTube, também lá no meu canal, Dr. Vitor Magalhães Oncologia. É só ir lá e deixe seus comentários lá também, o que vocês acharam da live, que vai ser muito legal a interação depois também e ajuda ao vídeo a crescer também. Certo? Então, beleza, gente? Bom dia e agora a gente começa o dia. Um abraço.